Olá, meninos! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia, a nossa quinta aula não presencial. E hoje nós iremos continuar falando de Descartes, né? Nós, na aula retrasada, falamos das regras do método e hoje nós iremos falar das ideias de Descartes, tá? Como que ele utiliza essas ideias dele. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar o racionalismo, né? O que é o racionalismo, né? O racionalismo, ele trabalha mais com o quê? Com a razão, né? Com a razão do ser humano, né? Então, ali ele vai trabalhar através dos princípios lógicos, né? Podendo, então, atingir o conhecimento verdadeiro, tá? Então, a partir dos princípios lógicos, a partir da razão, eu vou conhecer aquilo que é verdadeiro, ok? Para o racionalista, a verdade só pode ser conhecida mediante o trabalho lógico da mente, independentemente das percepções sensoriais. Ou seja, a verdade ela é conhecida, né, mediante a dúvida que eu tiver. Então, quanto mais dúvida eu tenho, então mais eu vou buscar ali um conhecimento através daquela dúvida, né? Se eu duvidei que o meu estojo é rosa, então eu vou provar o porquê que o meu estojo é rosa. E através dessa querer provar, eu vou ter ali, né, um trabalho lógico da mente, eu vou trabalhar a minha mente para me descobrir por que meu estojo é rosa, se realmente ele é rosa, né? O porquê que ele é rosa. Então, esse conhecimento, né, esse trabalho lógico da mente, ele não depende das nossas percepções sensoriais, mas sim do que eu quero julgar que é verdadeiro. Bom, a razão humana é o único instrumento capaz de conhecer a verdade. Então, para o racionalismo, os princípios lógicos seriam inatos na mente do homem, ou seja, são aqueles conhecimentos que eu já vou nascer com ele, tá? Os princípios lógicos fundamentais são inatos, ou seja, não depende da experiência sensorial. Então, como eu disse lá, então tudo que eu quero provar não vai depender do que eu sinto ou não. Então, vai depender de eu querer provar algo. E quando ele fala que os princípios lógicos fundamentais são inatos, ou seja, são aqueles fundamentos que eu já trago ao nascer, né? Então, esses fundamentos lógicos, esses princípios lógicos fundamentais inatos, eles são fundamentos que a gente traz na nossa inteligência ao nascermos, tá? E alguns princípios racionais e ideias são verdadeiras, tá? A experiência sensorial é uma fonte permanente de erros. Ou seja, somente a razão humana, ela vai ter o intuito aí de trabalhar com os princípios lógicos, né? Podendo então atingir um conhecimento verdadeiro, capaz de ser universalmente aceito. Ao nascermos, trazemos em nossas inteligências alguns princípios racionais e ideias verdadeiras. Por que às vezes as pessoas falam assim, nossa, né, a criança ela é tão assim pura, né? Por quê? Porque as ideias delas, a inteligência que ela tem é algo verdadeiro, né? Então, essas ideias inatas, né, as características do racionalismo, ela bate muito nesse inatismo, que as nossas inteligências, as nossas verdades, ela provém desde o nosso nascimento, ok? Aqui tem um trechinho de um texto de Descartes. De sorte que, após ter pensado bastante nisso e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas,
cumpre enfim concluir e ter por constante que essa proposição eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira, todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito, né? Então, como diz aquela frase, penso, logo existe. Então, para ele, né, é uma proposição totalmente verdadeira, né? Então, esse penso, logo existo, né? A partir do momento que eu falo, penso, logo existo. Então, é algo que ele julga verdadeiro, tá? Porque aí ele vai estar concebendo em seu espírito essa palavra, eu sou, eu existo, ok? René Descartes é um dos filósofos que defende bastante essa tese do inatismo, né? Então, na sua obra, né, segundo lá o discurso do método, existem 3 tipos de ideias: as ideias adventícias, as ideias fictícias e as ideias inatas. Então, nós vamos ver nos slides a seguir cada uma delas, tá? Então, vamos lá. As ideias inatas, né, são aquelas vindas de fora que se originam de nossa sensação e percepção. Para Descartes, esse tipo de ideias são, de um lado, ideias de qualidade sensorial, cor, odor, som, textura, tamanho, paladar. Mas, por outro, também são opiniões formuladas com base nessas ideias, geralmente enganosas ou falsas. Então, essas ideias adventícias, elas são ideias que dependem do quê? Da experiência, né? Se eu sinto, por exemplo, dor, eu vou ter uma experiência daquela dor, né? Eu cortei o meu dedo, então vou ter a experiência da dor que eu vou sentir naquele corte, né? Eu ouvi um som a uma certa altura. Para mim saber se ele está alto, eu vou ter que ouvir, né? E a partir dessa experiência que eu vou ter, eu vou tirar as minhas conclusões, ok? Aqui eu coloquei um exemplo assim. Ao olhar para o céu, meu sentido da visão me diz que o Sol se move de leste para oeste. Mas, ao estudar astronomia, vejo que tal opinião é falsa, pois, na verdade, a Terra é que gira e o Sol se mantém parado. Então, o que ele quis dizer com esse exemplo aqui? Se eu olho para o céu, para mim, né, na minha visão, o Sol que está se movendo, né? Mas, na verdade, a Terra é que gira em torno do Sol, né? E o Sol se mantém ali parado, ok? Então, essa é uma ideia adventícia, tá? Ideias essas que vêm a partir da experiência, ok? Se você nunca tivesse estudado nas aulas de ciência e de geografia sobre o movimento e rotação da Terra, provavelmente confiaria em sua visão e acreditaria que o Sol se move entre o amanhecer e o entardecer. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Que é a Terra que está em rotação, né? Não é o Sol. O Sol, ele continua lá paradinho no lugar dele, né? Mas a Terra, com o seu movimento de rotação, né, é que faz com que a gente, né, a nossa visão, ela assim possa perceber que é o Sol que está girando, né? Mas na verdade é a Terra que se movimenta. Ok, então, meninos? Então vamos para a próxima ideia de Descartes. A próxima ideia de Descartes são as ideias fictícias. O que são essas ideias? São aquelas que nós criamos em nossa fantasia ou imaginação, né? Ou seja, por meio de um processo de composição, formando seres inexistentes como fadas, duendes, sereias. São fabulações da arte, da literatura, do mito, da superstição. Essas ideias nunca são verdadeiras, pois não correspondem a nada que exista realmente e sabemos que foram inventadas por nós mesmos, quando já recebemos prontas de outros que as inventaram. Bom, essas ideias fictícias,
como diz aqui, elas são formadas na nossa mente a partir de outras ideias, né? Então, são imaginações, fantasias, que muitas das vezes a gente cria. Por exemplo, Papai Noel, né? Papai Noel é uma ideia fictícia que a gente tem, a gente que cria isso, né? Então a gente faz com que os nossos filhos também acreditem que existe Papai Noel. Coelhinho da Páscoa, né? Ah, o coelhinho da Páscoa trouxe um ovo e largou lá para você. Então são ideias, imaginações, fantasias que nós mesmos criamos, né, em nossa mente, tá? Então, uma imaginação assim fluente, né, que flui, que vai de geração a geração. E lembrando que essas ideias fictícias, elas não são ideias verdadeiras, né? Por exemplo, fadas, sereias, existem? Não, são coisas que vêm da nossa mente. Então, são ideias que nunca serão verdadeiras, ok? Ou seja, as ideias que nós mesmos inventamos, certo? Agora vamos na próxima ideia, que é as ideias inatas, né? São aquelas que não poderiam vir de nossa experiência sensorial, porque não há objetos sensoriais ou sensíveis para ela. Nem poderiam vir de nossas fantasias, pois não tivemos experiência sensorial para compô-las na nossa memória. Ou seja, as ideias inatas, como eu disse lá no início, elas são adquiridas no nascimento, elas não são adquiridas pela experiência. Então, quando a gente nasce, a gente já tem essa ideia inata, né? Então, por exemplo, a ideia do infinito é uma ideia inata, pois não temos nenhuma experiência sensorial da infinitude. Para Descartes, eu vou citar um outro exemplo, de Deus. Para ele, é natural que o homem ele tenha lá uma ideia de Deus como sendo um ser perfeito e infinito. Porém, o homem ele não consegue imaginar com clareza a ideia da perfeição por si só, né? Então, portanto, a ideia da perfeição é inata. Por quê? Porque surge a partir daquilo que Deus colocou no indivíduo, certo? Então, portanto, para Descartes, esta é a marca que o Criador deixou em sua obra, certo? Porque a gente não consegue provar a existência de Deus, né? A gente não consegue falar o porquê que você está aqui. Então, para ele, essa ideia de perfeição é algo inexplicável, né? Então, é algo inato que vem ali a partir do nascimento, tá? Então, ali a gente não tem uma experiência com aquilo, né? A gente, assim, é algo sensível, né? Que a gente não consegue ter uma explicação exata para ela, certo? Então, vamos lá nas nossas perguntinhas, tá? Essa daqui eu gostaria muito que vocês tivessem em seus cadernos, tá? Para que quando a gente voltasse, né, para as nossas aulas de sala de aula, a gente pudesse voltar a discutir elas. Para Descartes, é possível conhecer a verdade? Será que para ele é possível conhecer a verdade em qualquer sentido, em qualquer ideia? Vou aguardar a sua resposta, hein? A dúvida. Bom, desde os primeiros anos de vida, aceitei como verdadeira uma quantidade de falsos conceitos. E o que construí depois sobre princípios tão inseguros só poderia ser muito duvidoso e incerto. De modo que se fazia necessário que eu decidisse seriamente me desfazer de todas as opiniões recebidas até então e recomeçar a partir dos alicerces, se quisesse instituir algo de sólido
e permanente nas ciências. Bom, então a gente pode observar, né, e percebermos aqui que a dúvida, ela é o principal, né? Se eu duvido de certa coisa, eu vou lá, né, vou pensar e repensar para que eu possa fazer algo melhor, para que eu possa fazer algo certo, né? Por exemplo, ao construir uma casa, né? Eu vou lá e vou construir de qualquer jeito, mas aí depois eu vou lá e vou olhar, nossa, né? Será que aqui eu não tenho que fazer isso, isso, isso? Então já surgiu o quê? Uma dúvida, né? Então eu vou ter que pensar naquilo dali. Então é algo que vai fazer com que eu faça, né? Que eu procuro fazer algo melhor, né? Então ali o que eu tenho que fazer? Desfazer toda aquela opinião, aquela construção que eu fiz ali e recomeçar novamente, né? Para que eu possa instituir algo bom, algo correto, certo? Única verdade livre de dúvidas, segundo Descartes. Meus pensamentos existem. Se meus pensamentos existem, eu existo. Portanto, penso, logo existo. Para Descartes, a existência do pensamento é mais certa que sua existência corporal, já que é preciso pensar para ter certeza que existe o corpo pensante. Então, para ele ali, se os pensamentos existem, né? Se os meus pensamentos existem, então eu existo, logicamente, né? Então, por isso que ele coloca lá a frase penso, logo existo, tá? Então, se eu pensei, se eu tenho uma mente pensante, eu existo. E se eu não tenho essa mente pensante, será que eu existo? Então, fica aí essa questão para vocês também. Esse é o nosso último slide, tá? Eu coloquei aqui uma imagenzinha, penso, existo, né? Então, vamos lá filosofar. Se a consciência antecede o corpo, seria essa a origem das ideias inatas defendidas pelos racionalistas? E aí? O que vocês conseguem entender aqui? Tá? Gostaria que vocês respondessem em seus cadernos e assim que estiverem a resposta dessas duas perguntinhas, me enviem fotos para a gente ver qual seria a resposta de vocês. Um beijão e fiquem todos com Deus.